Vamos para a questão 1, então. Faça um algoritmo em Octave para ler um número inteiro n e mostre todos os seus valores antecedentes a ele utilizando o while. Então, eu pedi para vocês usar o while, né, especificamente para vocês entenderem um pouquinho melhor o funcionamento dele. Daria para usar o for sem problemas nessa questão. Mas é importante que vocês aprendam também esse comando de repetição. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer nesse problema é ler um número inteiro n, né? Então, nós poderíamos simplesmente atribuir, né, o valor de n aqui. Ou... Tá travada? Ué. Pra mim, pelo menos. Deixa eu dar uma olhada aqui, conferir o compartilhamento. É que meu computador ele tá meio lento hoje. Melhorou agora? Voltou? Sim. Tá. Então, alternativamente a isso, né, nós poderíamos usar o input. Então, fica a critério de vocês, né, entrar com valor ou usar o input. Mas o mais importante aqui é o uso do while. Então, algumas vezes, né, a gente se confunde com o uso dele com o if, né? A gente tem uma condição, sim, mas é uma condição de parada, né? Não é um teste com os valores, né, como o if. Ele é uma condição que, se ela for verdadeira, o laço de repetição vai parar de realizar a repetição, tá? Então, nesse caso aqui, no problema, a gente tinha que mostrar todos os valores antecedentes a um número, né? Então, nós temos aqui um número inteiro. Agora, nós vamos fazer a condição que vai ser responsável pela repetição. Então, eu vou usar uma variável auxiliar, count, aqui. Enquanto ela for menor que 6, ele vai fazer o quê? Mostrar os antecedentes de 6, né? De n, no caso. Vou colocar aqui fora da repetição para não ficar repetindo a frase. E aí, quem que são os valores que vão anteceder o número 6? É os valores de count, né? Então, se eu usar count mais 1, né? Count recebe count mais 1. O que vai acontecer? Na primeira vez que for repetir esse laço, o count, né, ele vai iniciar em 0. Então, eu atribuo 0 aqui para ele iniciar em 0. Então, a primeira vez, ele vai mostrar. Vamos mostrar o count e vamos incrementá-lo, né? Então, a primeira vez, ele vai mostrar 0. Depois, ele vai contar mais 1. Aí ele vai mostrar o 1. Vai contar mais 2. Vai mostrar o 2. Vai contar 3, vai mostrar o 3, conta 4, mostra o 4, conta 5, mostra o 5 e finaliza, né? Então, são todos os valores antecedentes, né, do número 6. Então, aqui, né, faltou só formatar, ficou o 0 ali deixa eu botar um barra aí. Então, ele mostrou para nós, né, uma contagem de 0 a 5, que são, então, todos os valores que antecedem o número 6. Não sei se alguém conseguiu fazer essa. Alguém ficou com dúvida?
Pessoal, se tiver dúvida ainda nessa condição, por favor, me falem que eu preciso explicar de novo para vocês, tá? Senão, depois vocês vão ter dificuldades nos exercícios de revisão, né? Para diferenciar. Então, é importante que vocês entendam bem aqui o funcionamento, ok? A número 2, então, faça um algoritmo para ler um número enquanto não for digitado um número negativo. Eu acho que essa aqui eu fiz um exemplo para vocês. Mas então, o que a gente tem que pedir aqui? Para o usuário digitar um número, né? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Deixar só a estrutura do while. Então, eu vou colocar aqui uma variável que vai receber um input, né? Vai repetir, então, essa solicitação, né? Ele vai ter que pedir pelo menos uma primeira vez e depois ele vai ficar repetindo. Enquanto o número, né, for maior que 0, né? Porque aqui, quando não for digitado um número negativo, então, enquanto o número digitado for maior ou igual a 0, ele vai ficar repetindo, né, essa mensagem aqui de informe um número. Quando for digitado um número negativo, né, então essa condição vai ser falsa, e aí ele vai ter que parar, então, a repetição. Então, ele vai pedir uma primeira vez, né, e vai continuar solicitando até que não se digita um número negativo. Quando digitar um número negativo, ele para de repetir. Dúvidas nessa, pessoal? Não? Tá, então vamos lá, vamos para a terceira. A terceira realmente era um pouquinho mais complexa, né? Tinha que ler dois números, x e y, e mostrar a soma, né, dos números pares desse intervalo, incluindo, então, os números digitados. Então, nesse caso aqui, né, a gente tem que fazer uma condição e uma repetição. Então, são duas coisas, né, que a gente tem que fazer ao mesmo tempo no código. Vou colocar aqui, então, um número para x, né? Vou colocar aqui a variável x e uma, então, um valor para a variável y. Enquanto o número de repetições aqui vai ser, né, de x até y. Então, a maneira de a gente fazer isso aqui é usando aquela variável auxiliar count, que eu comentei antes, e aí ela vai iniciar no x, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o input aqui para facilitar. Vai ficar um pouquinho mais claro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar no count, o count no x, ou seja, ele vai iniciar em 2. Então, eu vou colocar aqui, enquanto o count for menor ou igual a y, aí ele vai repetir. Então, o x é 2, o y é 6. O que vai acontecer? O 2 vai estar aqui, enquanto 2, né, menor que y. Então, ele vai iniciar em 2, e aí ele tem que ir somando mais 1 até que ele chega em y, né? Então, count recebe count mais 1, para ir incrementando o count. O que mais que ele tem que fazer? A gente tem que verificar quem são os pares. Então, se
o mod, né? Que traz o resto da divisão para nós, da variável que está contando aqui, for divisível por 2, significa que ela é par. Depois a gente faz a simulação para ver como é que fica isso. Se ela for uma variável par, né? Se ela for par, o que a gente tem que fazer? Vamos voltar lá no problema. Fazer a soma dos pares nesse intervalo. Então, eu vou utilizar uma variável chamada soma, que vai somar ela mesma mais a variável cont, que é a variável que vai ser testada aqui. Mas aí o problema traz mais uma questão, incluindo os números digitados. Então, para incluir o número 2, eu tenho que contar depois, né? Então, eu tenho que primeiro fazer o if para verificar se o valor da variável atual é divisível por 2, né? Se ela for, é par. Se não, né? Vai contar mais um, vai ir para o próximo. Então, vai para o próximo, vai chegar aqui, testar se ela é par. Se ela for par, ela vai ser somada. E aí, no final, então, a gente pode mostrar a soma dos pares. Que é a variável soma. Eu vou abrir um bloco de notas aqui para a gente fazer uma simulação. Vamos fazer um teste de mesa. Então, a variável x, né, ela vale 2. A variável y vale 6. A variável cont recebe o que tem na variável x, que é o 2. Aí vai testar cont, né? Então ele vai testar aqui no while. Cont, quanto é cont? É 2. É menor ou igual ao que tem em y? Quanto tem em y? 6. Então ele vai vir aqui para o if, né? Então no if, o que ele vai fazer? Ele vai testar o que tem em cont. Então, mod, o que tem em cont? Tem o 2. Dividido por 2 é igual a 0? Sim. Então, significa que ele é par. A variável soma vai receber o que tem nela mesmo, que vai ser o 0. Inclusive, a gente tem que inicializar ela aqui para o Octave reconhecer, né, que ela já existe, senão dá erro. E vai somar com o que tem em cont. Quanto tem em cont? 2, né, aqui. Soma com 2 e vai para o end if, né, depois vai para o cont mais 1. Quanto que vai valer o cont agora? Se a gente está somando ele mais 1. Vai valer 3. Então, cont igual a 3, porque somou aqui, né? Aí ele vai ir lá no laço do while e vai testar. Agora nós temos 3. 3 é menor que 6? Sim. Então, ele vai cair no if. 3 dividido por 2 é igual a 0? Não. Então, ele vai sair fora do if, não vai somar. E o cont passa a ser 4. A variável soma era 2 aqui, né? Somou 2 de antes. Depois, ele vai testar aqui de novo. 4 é menor que 6? Sim.
vai testar se é par, 4 dividido por 2 é par, né? Resta 0. Agora a soma tinha 2, vai somar com o 4. Então, soma 2 mais 4, 6. Aqui o Conte vai contar mais 1, vai passar a ser 5, e aí ele vai testar se precisa repetir. 5 é menor que 6 ainda, então continua repetindo, vai testar se é par. Como não é par, não vai fazer soma. Vai contar mais um valor aqui. 6 é menor ou igual a 6? Sim, então vai testar se é par. 6, como 6 é par, vai somar com o que tinha em soma. Aqui passa a ser 12. Aí o Conte vai somar mais um. 7, daí ele vai vir aqui, vai testar. 7 é menor ou igual a 6? Não, então ele vai parar o laço de repetição e vai mostrar a soma, que é 12. Então, é esse o processo que vai acontecer. Ó. A soma dos pares no intervalo é 12. Ficou claro agora, pessoal? Eu tenho mais alguma dúvida? Melhorou um pouco, sim. Tá, tem alguma coisa que ficou confuso ainda aqui? Não, não entendi. Tá? O ideal é fazer de novo e aí tentar ver se entendeu. E daí qualquer coisa me pergunta na próxima aula daí de novo que eu reexplico se tem alguma parte aqui que ainda ficou confusa, tá? Então, pessoal, se não tem nenhuma dúvida, eu vou iniciar um novo conteúdo que é bem simples, mas vocês precisam tomar conhecimento também, tá? Então, como eu estava comentando, né, hoje a gente vai ver o sistema de vetores, tá? O que é um vetor? Um vetor em Octave nada mais é que uma série, né? O que acontece? Antes, nós tínhamos uma variável x, por exemplo, que ela tem só um valor nela, né? Se o x aqui fosse um vetor, ele teria vários valores guardados. Por exemplo, eu poderia ter o 525, o 36, o 1, né? E isso aqui pode ser do tamanho que tiver espaço na memória do computador, né? Então, ele pode ser gigantesco. Ele é usado para quando a gente tem séries temporais, né, muito grandes. E aí, você tem lá, por exemplo, vamos supor dados de chuva. Temos lá dados de chuva de um ano inteiro, né? Uma média mensal, por exemplo. Então, nós teríamos uma variável chamada precipitação. Nós teríamos de um ano só 12 médias, né? Então, por exemplo, no mês de janeiro choveu 12 milímetros. No mês de fevereiro, 43 milímetros. No mês de março, 54. E assim a gente tinha que ter 12 valores, né? Vamos ver se eu preenchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse aqui é um exemplo de série temporal, né? Guardada tudo numa única variável chamada precipitação. Então, digamos que ela seja, né, uma variável com vários espacinhos nela, né? Então, um vetor vocês podem imaginar como se fosse um vagão de um trem, né?
E aí ele tem assim vários espacinhos. Só que o nome, né, dessa variável é a mesma. E aí, por que se usa esse tipo de variável? Né? Eu poderia ter, por exemplo, o A guardar o 12, o B vai guardar o 43, né? Tô colocando esses dados aqui. O C vai guardar o 54. Imaginem que eu tenho dados de chuva, né, de precipitação aqui mensal, é tudo o mesmo tipo de variável, mas aí eu teria um nome para cada uma delas, né? Não é necessário, porque nós temos o tipo de variável chamada vetor, que pode guardar todas essas variáveis, todos esses valores, em uma única variável, sem que a gente precise dar um nome para cada um deles, né? Então, o vetor é uma variável do mesmo tipo, né? E quando a gente quer trabalhar em cima de um vetor, a gente consegue acessar cada um desses valores. Nós já vamos ver daqui a pouquinho. Então, assim, no Octave, quando a gente quer atribuir valores para um vetor, a gente coloca o nome do vetor, um sinal de igual e entre colchetes, né, os valores que a gente quer colocar. A gente pode também separar cada valor por vírgula, mas isso não é necessário. A gente pode só dar um espaço aqui e preencher com o valor, tá? Nós podemos também definir, né, um vetor com um valor inicial, um incremento e um limite. Então, lembram que a gente fazia o seguinte, né? Antes a gente fazia um for e começando em 1 até 10. A gente pode ter agora um vetor que seria bem semelhante, né? Então, por exemplo, um vetor A que inicia em 1, tem um passo de 5, 5 e vai até 100, por exemplo. Quando eu executo isso, a minha variável A se torna um vetor de elementos conforme a regra que eu atribuí aqui. Então, eu disse que começava em 1, incrementava de 5 em 5 e ia até 10. Essa é uma forma automática da gente definir um vetor. Então, eu posso ter um incremento de 2 em 2, por exemplo. Tá? Então, com o incremento de 2 em 2, ele vai dar um vetor bem maior. Né? Então, são atribuições automáticas. E podemos também fazer da forma que a gente atribua valores, por exemplo, no vetor, alguns valores definidos, né, por nós. Então, entre colchetes, né, a regra é colocar o colchetes quando a gente quer inserir valores aleatórios, né, que não sejam uma série automática, um espaço entre eles, né, e um nome de variável. Então, cada vez que eu for trabalhar em cima desse vetor, eu vou chamar essa variável A, e aí ele vai me trazer os valores do vetor. Esse aqui, então, também é mais um exemplo de definir um vetor de valores de 1 a 10. E aí a gente tem as opções, então, de como que eu acesso, tá? Como é que acessa os valores do vetor? Para isso, então, a gente tem que dizer a posição que a gente quer acessar. Então, por exemplo, eu tenho esse meu vetor aqui e cada um desses valores
a gente chama que ele está em uma posição diferente. Então, eu tenho o valor 12 na posição 0, o valor 47 na posição 1, o valor 85 na posição 2, 96 na posição 3. Para mim acessar, então, esses valores, como é que eu vou fazer? Eu tenho que colocar o nome da variável e, então, a posição a que ele se encontra. Então, eu posso colocar aqui, eu quero o vetor A e eu quero mostrar, né, o que tem na posição 2 do meu vetor A. Então, assim, a posição 2 é o valor 47. Então, ele inicia em 1, né? Alguns vetores começam em 0, mas eu me confundi, não é nessa linguagem. Aqui no Octave, ele começa na posição 1 e até a posição máxima, que é o último elemento. Então, vamos supor que eu quero a posição 4 aqui. Então, eu digo que eu quero o vetor na posição 4 e aí ele vai me mostrar essa posição. Então, eu posso fazer várias operações, né, em cada um desses valores. Basta eu chamar, então, a posição, né, que tá o elemento que eu quero trabalhar. Ou eu posso aplicar também uma chamada para vários valores da mesma série. Como é que eu faço isso? Eu quero do valor 2 até o valor 4, por exemplo. Então, da mesma forma como a gente fazia lá no for, né, que botava os 2 pontos, o 2 pontos, eu vou até colocar um comentário aqui. Eles significam até. Então, de 2 até 4. O que vai acontecer? Ele vai mostrar para nós os elementos do elemento 2 até o elemento 4. Então, se eu executar isso aqui, que valores que ele vai mostrar? Elemento 2 é 47, depois vem o 85 e o 96, que é o último elemento. Então, como eu disse que eu queria até a posição 4, né? Ele vai mostrar até o último elemento nesse caso. E aí nós temos vários filtros, né? Que a gente pode aplicar. Então, é bem semelhante ao que nós fazíamos lá no Excel, né? De aplicar filtros às partes de uma quantidade de células, né? Lá a gente tinha lá várias células com elementos e daí poderia fazer um filtro nesses elementos. Da mesma forma, a gente pode fazer aqui no Octave. Então, aqui nós temos esse exemplo em que nós temos meses, né? Os meses e a quantidade de dias, né? Nesses meses. Então, eu posso pegar a metade desses dias, os meses que são, a quantidade de meses que são igual a 31, os meses que são diferentes de 31, a dimensão, né? Às vezes nós temos um vetor muito extenso, né? Que não cabe, inclusive não cabe aqui na tela de comando. E nós queremos saber, por exemplo, qual o tamanho total. Então, existe um comando para verificar isso. Então, ele é bem importante, né? Esses comandos, quando a gente tem uma grande quantidade de valores dentro de um vetor. Vamos executar esses comandos aqui para testar, né, o comportamento deles.
Então, eu vou fazer exatamente esse exemplo. Eu vou criar aqui esse vetor com os meses. Então, 31, 28, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31. Vamos ver se fechou. Deixa eu ver, eu acho que é junho. Aqui que é 31, 31. É nos meses do ano. Fechou. Então, eu tenho um vetor com os dias dos meses de um ano, né? Vou executar aqui, ele preencheu o meu vetor. Agora a gente pode ou usar os comandos aqui na Command Window ou aqui no editor, né? Eu vou colocar aqui no editor porque fica mais visível para vocês, né? Ali na Command Windows não consigo dar zoom. Então, eu vou colocar assim, meses, eu quero de 1 até a metade dos meses. Se eu executar, então ele vai me trazer do início até a metade, né? Então, quais são os valores do início até a metade? Então, são 6 valores, né? Porque são 12 meses. Então, ele me traz esses 6 valores aqui, né? Agora, se eu colocar o comando, então eu vou só colocar um comentário aqui. Então, esse comando é para os valores da primeira metade. Se eu colocar do 7º valor até o fim, ele vai me apresentar os valores da segunda metade. Então, aqui, a primeira metade, do 31, 28, 31, 30, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ele vai me apresentar do 7º, que seria essa posição, até o fim, até o último valor. Aqui saiu um a mais, né? 31 a mais. Então, ele pegou da metade para trás, né? Esse comando aqui, do início até a metade, esse comando aqui, da metade para trás, ou segunda metade. Agora, eu quero os meses desse vetor, né, que são igual a 31. O que vai acontecer? Ele vai trazer só os valores que são iguais a 31. Se eu quiser os que são diferentes, então eu uso o operador de diferença aqui. Diferentes de 31, quem são? 28, 30, 30, 30. Travou de novo? Mas que coisa. Deixa eu parar e voltar aqui de novo. Não sei o que está acontecendo. Esse computador aqui.
os valores que são diferentes de 31. Voltou agora? Sim. Tá. Então, são o 28 e o 30, 30, 30, né? Por fim, então aqui, valores igual a 31, valores diferentes. Continua travado aqui. Pelo menos pra mim. Pra mim também. Mas que estranho. Pode ser a minha internet. Voltou? Sim. Tá. Então, aqui eu coloquei os valores que são diferentes, então ele vai apresentar para nós os valores que são diferentes de 31 que estão no vetor, né? Então, é como se a gente fizesse aqui um teste condicional, né? Só que não precisamos usar o if, porque essas funções, então, elas estão prontas. O Octave vai entender que a gente quer, né, valores de dentro do vetor. Então, é bem tranquilo nesse sentido. E aí tem as operações, né? Como eu estava comentando com vocês antes. Nós temos algumas séries temporais, né? Com vetores bem extensos, né? E aí vamos supor que a gente quer fazer uma operação matemática com esses valores. Então, vamos supor que a gente quer aplicar uma multiplicação, né, em todos os valores do vetor. Então, para isso, né, a gente chama a variável que se chama o nosso vetor, né, a nossa variável vetor, e faz a multiplicação. Ele vai aplicar essa multiplicação a cada um dos elementos do vetor. Então, por exemplo, vamos supor que nós temos esse vetor meses aqui, e eu quero somar 2. Então, eu posso simplesmente escrever meses. Oi. Dona da senhora tá digitando? Sim. Tá travado. Ai, pessoal, desculpa, eu não sei o que está acontecendo. Eu vou tentar... deixa eu ver, colocar só mostrar só o que teve. Vamos ver. Apareceu agora? Sim. Tá. Agora provavelmente não vai mostrar os slides, tá? Mas eu vou digitando os comandos aqui no Octave para vocês. Eu botei para compartilhar só uma tela para ver se ele para de travar, tá? Então, assim, se a gente fizer uma operação dessa forma, né, a soma aqui, ela não vai ser armazenada num novo vetor. Para a gente armazenar num novo vetor, a gente precisa criar, né, uma nova variável. Se a gente colocar a variável meses aqui, ele vai substituir aqueles valores do vetor antigo para os valores com soma de 2. Né? Então, ele vai fazer uma substituição daqueles valores que nós tínhamos antes. Então, se a gente quer manter os dois vetores, né, nós precisamos criar aqui uma nova variável vetor, né? E aí ele vai preencher, então, com a operação matemática em cada um dos elementos. Né? Então, a gente pode fazer soma, subtração, multiplicação, né? Etc. Ele vai fazer uma operação a todos os elementos, tá? Do meu vetor.
Então, esse é um tipo de operação. Nós podemos também fazer uma operação com apenas alguns elementos também, né? Então, vamos supor que nós queremos aqui do segundo elemento aqui do vetor. Quero somar o 2, apenas o segundo elemento do vetor, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer, né, assim como a gente estava fazendo antes, que elemento que eu quero aplicar a operação. Então, por exemplo, se eu quero aplicar ao 28, né, eu tenho que dizer a posição dele, então, que é a 2, né, a segunda posição. E aí eu coloco isso entre parênteses e somo, então, né, a quantidade que eu quiser. Pode ser o número 7, por exemplo. Eu posso também fazer uma seleção, né, de vários elementos. Eu quero, por exemplo, somar 7 do segundo valor até o quarto valor, né? Então, 1, 2, 3, 4. Novamente, eu posso usar o até, né? Dizendo que eu quero do elemento 2 até o 4 e quero somar 7 nesses elementos. Se eu executar isso, ó, ele vai criar um novo vetor, somando 7 a cada um dos elementos selecionados do vetor antigo. Então, ele vai pegar o 28, vai somar 7. Vai pegar o 31, vai somar 7. Vai pegar o 30, vai somar 7. Vai pegar esse 31 e vai somar 7 e vai parar por aí. Pessoal, é bastante detalhezinho, mas ele não é tão complexo. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Todos esses comandos que eu fiz, eles estão nos slides, tá? E aí tem alguns exercícios. Tá? Antes de vocês iniciarem os exercícios, eu quero mostrar mais um exemplo, tá? Olhando aqui os exercícios, pode ser que vocês sintam bastante dificuldade. Acho que eu vou pedir para vocês realizar uns exercícios mais simples primeiro. Tá? Então, assim, além da gente poder fazer essas operações aqui com os vetores, o que vai acontecer? A gente vai poder criar um vetor também dentro do código, tá? Então, vamos supor que nós tenhamos lá que criar um vetor com os pares de x até y, né? Bem como a gente estava fazendo antes. Então, nós tínhamos lá uma variável x, uma variável y, então nós tínhamos, sei lá, do 2 ao 6. Então, o nosso count iniciava em 2, né? Ou seja, recebia a variável x. Depois, tinha, então, o while, enquanto count menor ou igual a 6, né? Que é o y. Nós tínhamos um if, então o if verificava se é par. Então, count, né, mod, count 2, se isso igual a 0,
significa que é par, né? Vou colocar um end while. Então, vamos supor que esse exemplo aqui é um algoritmo assim. Mostre os valores pares armazenados em um vetor. Então, imagina que a gente tem dois valores aqui e a gente precisa armazenar esses valores pares em um vetor, né? Então, a gente tem que ir concatenando, né, esses elementos em um vetor de valores pares. E daí mostrar esses valores, né, em um vetor. Como que a gente faz isso? Nós sabemos que se a gente tem se a gente tem um laço de repetição, né, a gente pode ir criar um vetor, né, a cada inserir um valor, né, no vetor a cada repetição, certo? Só um pouquinho que alguém tá... Então, para fazer isso, né, a gente vai ter um vetor chamado V, por exemplo. E aí nós podemos mostrar, né, os vetores armazenados nesse vetor, nesse vetor, certo? Para isso, então, a gente vai ter o vetor V, vai receber, então, o valor cont, né? E aí a gente vai ter um concat aqui. Acho que é concat. Agora eu tô confundindo as linguagens. E nesse vetor, então, a gente vai ter uma posição cont. Então, o vetor V, ele vai ter, por exemplo, 12 posições. Ai, meu Deus, tô confundindo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, para não confundir vocês também, que eu tô confundindo as linguagens aqui. Eu vou atualizar esses slides que estão com uns exercícios muito complexos. E aí eu passo para vocês essa segunda parte na próxima aula para não ficar tão confuso, tá?